Olá, com 64 dias de guerra, no sábado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel vai prosseguir em sua guerra justa para eliminar o movimento de resistência islâmica, o Hamas, o grupo responsável pelo ataque terrorista que matou mais de 1.200 pessoas em Israel em 7 de outubro e ainda sequestrou cerca de 250 reféns com grupos aliados. O Hamas diz que soldados israelenses fizeram várias incursões violentas em Khan Yunis neste domingo, é a segunda maior cidade da faixa de Gaza. Israel mandou os civis saírem do centro de Khan Yunis, o que a inteligência israelense, a inteligência israelense considera o centro de gravidade do Hamas no sul da faixa de Gaza. O comandante militar israelense, general Herzi Halevi, falou em acentuar a pressão sobre o inimigo. A cada dia vemos mais terroristas mortos, mais terroristas feridos e nos últimos dias terroristas se rendendo. É um sinal de que a rede deles está à beira de um colapso, é um sinal de que devemos acentuar a pressão. Israel voltou a acusar o Hamas de disparar foguetes dentro das zonas de segurança criadas para proteger civis. Mais 5 soldados israelenses morreram em combate. Já são cerca de 90 soldados israelenses mortos desde a invasão terrestre de Gaza. Se não me engano, foi 27 de outubro. Em 24 horas, 71 corpos chegaram ao hospital dos mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balá, no centro da faixa de Gaza, e 62 corpos ao hospital Nasser, em Khan Yunis. A situação não é catastrófica, é apocalíptica, lamentou Bushra Khalid, da organização não governamental Oxfam, o Comitê de Oxford para Alívio da Fome. O número de palestinos mortos na faixa de Gaza subiu para 17.700, com 48.800 feridos. 70% das mortes foram de mulheres e crianças. A faixa de Gaza é o lugar mais perigoso do mundo para crianças, afirmou a diretora do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância no Oriente Médio e no Norte da África, Adele Coder. Mais de 1 milhão de crianças tiveram que sair de suas casas e são pressionadas a ir cada vez mais para o sul de Gaza e a procurar abrigo em zonas minúsculas e superpovoadas, sem água, sem comida e sem proteção, criticou a diretora do Unicef. Netanyahu agradeceu aos Estados Unidos pelo veto à resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que pediu um cessar-fogo, e disse que outros países têm de entender que não é possível acabar com Hamas se a guerra parar agora. A Força Aérea de Israel bombardeou o que chamou de quartel-general da milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, depois que foguetes disparados do sul do Líbano atingiram o norte de Israel. Esta é uma segunda frente de luta nesta guerra. Mais de 130 famílias de palestinos foram forçadas a deixar suas terras na Cisjordânia ocupada sob pressão de colonos israelenses apoiados pelas forças de segurança de Israel, numa política de limpeza étnica realizada pelo governo de extrema-direita de Israel. É um governo mais extremista da história de Israel. Mais 3 palestinos foram mortos, elevando o total de palestinos mortos na Cisjordânia, ocupada desde o início da guerra, para pelo menos 260 e para pouco menos de 500 desde o começo do ano. Esta é uma terceira frente de luta. A organização não governamental Médicos Sem Fronteiras observou que desde o início da guerra os colonos israelenses estão atirando para matar. Os palestinos estão sendo feridos no tórax, no abdômen e na cabeça, e não mais nos membros, como era mais comum antes da guerra. Uma fragata da França abateu no Mar Vermelho 2 drones disparados do Iêmen. Os rebeldes hutis, xiitas zaiditas, apoiados pelo Irã na guerra civil do Iêmen, ameaçam não deixar passar nenhum navio com destino a Israel. O presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, acusou os Estados Unidos pelo banho de sangue depois que o país vetou a resolução do Conselho de Segurança da ONU que pedia um cessar-fogo. O ditador da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que cada vez mais o Conselho de Segurança da ONU parece um conselho de proteção e defesa de Israel.
O governo da Escócia criticou o Reino Unido, a Escócia faz parte do Reino Unido, não? Pelo voto em branco na ONU. O Reino Unido se absteve, 13 países votaram a favor, os Estados Unidos votaram contra, os Estados Unidos têm poder de veto, a resolução caiu. O Conselho de Cooperação do Golfo, que reúne as monarquias petroleiras árabes, considerou Israel responsável pelas mortes de milhares de palestinos. Em Paris, milhares de pessoas marcharam no sábado em solidariedade ao povo palestino, da Praça da República à Praça da Nação. Nos Estados Unidos, o governo Joe Biden aprovou a venda de munições a Israel em regime de urgência, contornando assim a necessidade de aprovação do Congresso. São 13.981 obuses para canhões de 120 milímetros dos tanques israelenses. A presidente da Universidade Estadual da Pensilvânia, Margaret McGill, pediu demissão depois de uma desastrosa audiência no Congresso, em que as presidentes da Universidade de Harvard, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e da Penn State University, a Universidade Estadual da Pensilvânia, se negaram a dizer claramente que as regras de suas universidades condenam e proíbem convocações para o genocídio do povo judeu. Elas disseram que dependia do contexto quando o genocídio de qualquer povo, aliás, a pregação de qualquer tipo de violência contra qualquer ser humano deve ser punida e não considerada liberdade de expressão. As outras duas presidentes de universidade também estão sob forte pressão para sair. O primeiro-ministro de Israel falou em guerra justa, eu citei no início desse comentário. O conceito vem dos pensadores cristãos Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Se existe um mandamento da igreja que proíbe matar, a guerra seria um pecado? Se todo aquele que pega a espada morre pela espada, como diz um trecho da Bíblia citando São Mateus, todas as guerras são ilegais? Afinal, tudo que é contrário a um preceito divino é pecado, na visão da igreja, e a punição só deve ser aplicada a quem pecou. Santo Agostinho entendia que a guerra só pode ser convocada por uma grande autoridade, nunca por um indivíduo ou pequeno grupo de indivíduos. Uma guerra justa precisa de uma causa justa. A causa é justa para defender o bem comum e punir quem faz o mal. Não se deve carregar a espada em vão. A guerra justa exige que só seja atacado quem merece, quem cometeu algum mal e tem de ser punido por crimes cometidos ou para restaurar a propriedade do que foi tomado injustamente. Mas não basta uma causa justa, acrescenta Santo Agostinho. Os combatentes devem ter boas intenções, devem fazer o máximo necessário para conquistar a paz e evitar o mal. Assim, a guerra não deve ser travada para o autoengrandecimento e com crueldade, mas com o objetivo de garantir a paz, punir os malfeitores e promover o bem. Hoje em dia se usa, nos debates de relações internacionais, mais o conceito de guerras legítimas e ilegítimas, em vez de guerra justa e injusta. No direito penal ou no direito internacional, o uso da força só é legítimo em legítima defesa. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, por exemplo, é uma guerra de agressão, uma guerra imperial, uma guerra de conquista vetada pela Carta da ONU, porque não havia nenhuma ameaça à Rússia. A guerra de Israel contra o Hamas e milícias aliadas é legítima. Israel responde a uma agressão, o ataque terrorista de 7 de outubro, o mais mortífero e brutal da história de Israel, o maior ataque contra judeus desde o Holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial. Então, Israel tem um casus belli, para usar a expressão latina, um caso que justifica e legitima a guerra, mas o direito de ir à guerra não dá o direito de fazer qualquer coisa na guerra. Já vi militantes de esquerda aqui no Brasil dizendo que o Hamas pode fazer o que quiser, ou seja, inclusive matar criancinhas, porque luta contra a ocupação, mas uma luta legítima não garante a legitimidade da guerra. Até a guerra, uma situação limite em que a regra básica da sociedade civilizada, que é não matar, é quebrada, até a guerra tem leis, o jus ad bellum, que se pode fazer na guerra.
A primeira exigência é distinguir entre combatentes e não combatentes e proteger civis inocentes, o que o próprio primeiro-ministro Netanyahu admite que Israel não faz adequadamente. Há quem o acuse de usar tanta violência numa estratégia deliberada de terra arrasada com características de terrorismo. A segunda exigência é usar força proporcional. A definição do que seria força proporcional no direito internacional é vaga. Seria a força necessária para atingir os objetivos políticos sem causar danos e sofrimentos desnecessários aos civis. Israel usa uma força muito superior, o Hamas é uma milícia, não é um exército regular, é um grupo armado irregular. Não tem tanques, blindados, canhões, navio de guerra, nem aviões de combate. Então é uma guerra assimétrica e desigual. Em terceiro lugar, o direito da guerra veda o uso de armas proibidas. Israel foi acusada de usar bombas incendiárias de fósforo branco, diz que só usou para iluminar o campo de batalha. O Hamas usa tudo isso, esse poderio militar israelense muito superior para se colocar na posição de vítima de uma guerra injusta, procura jogar o uso excessivo da força contra Israel para obter uma vitória política e está conseguindo, em larga medida, vencer a batalha da opinião pública internacional, que exige um cessar-fogo imediato. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, aliás, leia o meu blog, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, no Threads e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e Shalom, que é paz em hebraico, Salam Aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais, tchau.